receber a pessoa que está à frente de uma das instituições mais importantes da educação brasileira, que é o Conselho Nacional de Educação. Pelo Conselho Nacional de Educação passam todas as decisões importantes que regulam a educação brasileira, da educação infantil ao ensino superior. Vocês sabem, né, vocês são da escola básica, sabem que nós estamos vivendo uma porção de novos processos, a gente está fazendo uma mudança muito importante na educação, que começou com a chegada da Base Nacional Curricular Comum. Agora a gente está no ano limite da implantação da reforma do ensino médio, que também inclui o movimento da base. Enfim, é um conjunto de coisas acontecendo, e quem melhor poderia falar sobre tudo isso com a gente é a professora Maria Helena Guimarães Castro, que muitos vocês já conhecem, tanto pelo trabalho como pesquisadora, como presidente do INEP, como ministra da Educação, como secretária de Educação, uma pessoa que tem uma trajetória ímpar na educação brasileira e aceitou prontamente o convite de vir conversar com as escolas associadas da Unesco, pelo que agradeço em nome de todos, professora Maria Helena. Muito obrigado por estar com a gente, a palavra é sua. Bem, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos vocês, professores e professoras que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse evento das escolas parceiras da Unesco, né, do PEA, Encontro Nacional das Escolas Associadas da Unesco no Brasil, e vou falar com vocês, assim, livremente, sobre o que está acontecendo com a educação brasileira, considerando as mudanças que estavam em andamento antes da pandemia e agora os desafios do pós-pandemia, né? Quer dizer, nós não estamos ainda no pós-pandemia, já tem até uma nova cepa circulando. Mas, enfim, a situação hoje no Brasil está melhor, porque a maior parte das pessoas já se vacinaram, os professores se vacinaram, e com isso nós temos uma situação, digamos, administrável, mais fácil para poder continuar trabalhando pela educação com menos dificuldade do que tivemos durante a pandemia. Bom, primeiro eu começo falando do novo ensino médio. Como disse o Paulo, né, o novo ensino médio é um longo processo de debate e discussão que tem início, gente, basicamente em 2003, 2004, quando o Congresso Nacional realiza um grande seminário sobre o ensino médio brasileiro, uma vez que os resultados do ensino médio eram muito insuficientes em todas as avaliações, e também os indicadores de evasão muito elevados, abandono da escola, pesquisas que já indicavam que os alunos do ensino médio não se sentiam atraídos pelo currículo, não entendiam que o currículo do ensino médio não fazia nenhum sentido para a grande maioria dos estudantes, uma falta de infraestrutura adequada nas escolas, de professores em muitas disciplinas, em muitas áreas, enfim, uma situação bastante delicada e complicada, né? A partir daí, iniciou-se um grande processo de debate e, em 2010, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, ele conversa, dialoga com o Congresso Nacional e um deputado de Minas Gerais apresenta um projeto de lei para a grande reforma do ensino médio brasileiro, propondo uma nova estrutura, uma estrutura que tivesse uma parte comum e uma parte flexível e diversificada, que permitisse aos alunos desenvolver vários itinerários. Esse projeto de lei ficou em discussão de 2010 até 2016, quando finalmente foi aprovada a proposta, né, da reforma do novo ensino médio, que foi sancionada no início de 2017. Então, vejam, foram 7 anos de debate e discussão, envolvendo principalmente os secretários estaduais de educação, o Ministério da Educação, algumas escolas particulares, professores, universidades, enfim, foi um longo debate. Depois da aprovação da reforma, o Conselho Nacional, então, dedicou-se
a discussão da nova Base Nacional Curricular do novo ensino médio. Nós já tínhamos preparado e encaminhado ao Conselho a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, mas não tínhamos ainda preparado uma proposta para o ensino médio. Quando foi no final de 2018, o Conselho Nacional aprova a Base Nacional Comum Curricular, abrangendo tudo, desde a educação infantil até o final do ensino médio, e, finalmente, nós, então, temos a nova base do novo ensino médio. Junto com essa nova base, também o Conselho Nacional aprovou as novas diretrizes gerais e curriculares do ensino médio brasileiro, né? Porque ele estava seguindo as diretrizes anteriores. Essas diretrizes, elas indicaram duas coisas principais. A primeira é que o ensino médio passaria a ter, no mínimo, 3.000 horas. Essa era uma grande novidade, porque o ensino médio no país estava, e até hoje ainda temos algumas escolas, com apenas 2.400 horas, 800 horas por ano, o que é pouco. Mas o mais importante do que a carga horária era a renovação do currículo, da estrutura do sistema. E essa nova proposta, ela indicou, em relação ao currículo, uma base comum, que seria a formação geral para todos os alunos, equivalente a 1.800 horas, e uma parte diversificada e flexível, que envolvia itinerários formativos diferenciados, diversificados, de acordo com as propostas curriculares das escolas e com a possibilidade do aluno escolher itinerários pelas 4 áreas do conhecimento: linguagens, matemática e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Um itinerário que foi muito incentivado pela reforma, o itinerário de ensino técnico profissional, para que os estudantes já saíssem do ensino médio mais preparados para o mundo do trabalho, independente de continuarem ou não estudando no ensino superior, e uma nova proposta de um itinerário integrado, que permitisse que as áreas dialogassem entre si, né? Por exemplo, é possível ter um itinerário integrado de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, aquilo que é conhecido na Unesco como STEM, né? É possível ter um itinerário integrado entre arte, que está na área das linguagens, né? Música, por exemplo, e matemática, que é tão importante para o desenvolvimento da matemática, né? É possível ter um itinerário integrado entre as humanas, filosofia, sociologia, história, e as diferentes linguagens, né? Como, por exemplo, a literatura em diferentes linguagens, que é tão importante para o desenvolvimento das ciências humanas em geral, né? E por aí vai. Então, essa nova proposta de ensino médio, muito inovadora, ela tinha como principal, e tem como principal objetivo, a educação integral, o desenvolvimento integral de todos os nossos estudantes, de tal forma que todos tenham a oportunidade de fazer uma base de formação geral que os prepare para a vida, né? Sempre pautada pelo seu projeto de vida, o projeto de vida do aluno, em que o aluno é o grande protagonista, já começa no primeiro ano do ensino médio. Algumas escolas já estão começando a oferecer o projeto de vida desde o 7º, 8º ano do ensino fundamental. O projeto de vida é uma oportunidade do aluno de discutir com os professores as diferentes áreas, as diferentes possibilidades de escolhas futuras, né? E, além do projeto de vida, que já dá início aos itinerários formativos, às trilhas que os alunos vão seguir, o novo ensino médio
oferece depois os itinerários, tanto os de aprofundamento acadêmico, propedêutico, mais curricular, de acordo com as opções da escola, como a possibilidade do itinerário técnico profissional ou integrado. Os itinerários, eles têm eixos estruturantes que são transversais. É o caso do empreendedorismo, da investigação científica, da mediação cultural, né? E das tecnologias, são eixos estruturantes que devem estar presentes nos itinerários, aí dependendo de como a escola organiza esses itinerários. Muito bem, logo depois da aprovação dessa proposta de reforma, que é muito importante, porque ela é uma maneira de cativar os alunos, de fazer com que o jovem esteja integrado, engajado com o ensino médio e que se sinta protagonista do seu projeto de vida, né? Nós tivemos, então, um longo processo de discussão da adaptação dos currículos nos estados, né? Então, 2019 e 2020 foram 2 anos de adaptação dos currículos estaduais, né? Os conselhos estaduais, as redes de escola, todas elas discutindo a revisão das suas propostas curriculares e, junto com isso, né, programas de formação continuada de professores, porque é uma proposta muito inovadora que trabalha alguns aspectos principais, além dessa nova arquitetura curricular e do foco na formação integral do estudante. O mais importante é o desenvolvimento das competências do século XXI, que envolvem as competências cognitivas e as socioemocionais, atitudes, valores, a criatividade, a autorresponsabilização individual, o pensamento crítico do aluno, né? A abertura para o novo, enfim, todas essas competências que estão presentes nas ODS, na meta 4 das ODS da Unesco, e que procuram enfatizar a importância da formação do cidadão do século XXI, né? Então, além dessas competências e do protagonismo juvenil por meio do projeto de vida, essa nova reforma do ensino médio, ela valoriza a interdisciplinaridade, os espaços diversificados de aprendizagem, onde a escola pode ter parcerias, ela pode oferecer cursos utilizando tecnologias, plataformas digitais, mas principalmente a ideia de interdisciplinaridade e contextualização, de tal modo que a escola desenvolva projetos que valorizem as metodologias ativas, o trabalho dos estudantes, né? Projetos de pesquisa colaborativos entre eles, enfim, é um novo ensino médio. Muito bem. Daí, com a pandemia, como todo mundo sabe, as escolas ficaram fechadas e, portanto, o novo ensino médio ele começa a ser implantado o ano que vem. Em 2022, nós teremos o primeiro ano do novo ensino médio, 2023 o primeiro e o segundo, 2024 o primeiro, o segundo e o terceiro. Tudo isso nos leva a refletir sobre vários aspectos. O primeiro, eu já mencionei, formação continuada de professores, sem o que não é possível fazer nada, né? Todos nós sabemos que a formação dos professores é o mais importante para que a educação avance, né? Os nossos professores, eles precisam ter esse tempo, essa oportunidade de formação continuada para que realmente eles consigam trocar as melhores práticas entre eles, inovar, repensar as suas práticas para poder inovar nos projetos e na sala de aula, né? O segundo ponto, adequação dos materiais didáticos, né? O Programa Nacional do Livro Didático foi inteiramente revisto e o PNLD é essencial, porque por mais que a gente entenda que
as tecnologias são importantes, as plataformas, o acesso aos diferentes meios tecnológicos à disposição, nós sabemos que muitos não têm acesso à conectividade, não têm um computador, não têm um celular individual e, portanto, têm muita dificuldade de ter acesso a essas inovações tecnológicas que são fundamentais no mundo de hoje, né? Mas é importante que a escola tenha. É importante que a escola tenha uma boa infraestrutura que ofereça conectividade aos alunos e a oportunidade deles desenvolverem novos projetos por meio dessas pedagogias inovadoras, né? E mais importante também é o fato dos professores começarem a trabalhar a partir dessa abordagem contextualizada e interdisciplinar, trabalhando por meio de unidades curriculares temáticas. Pensem, por exemplo, uma unidade curricular como o meio ambiente ou o desenvolvimento sustentável. Então, essa unidade curricular, ela poderá ser desenvolvida por meio de trilhas onde os professores estarão trabalhando de modo articulado e integrado, trabalhando a história, a geografia, as ciências da natureza, não é? A física, a química, a biologia, né? Trabalhando as diferentes linguagens, né, que são importantes para que o aluno possa ter uma visão sistêmica sobre o meio ambiente, sobre o desenvolvimento sustentável, né? Os conhecimentos, eles são disciplinares, mas é muito importante que os estudantes tenham a oportunidade de conectar esses diferentes saberes, de mobilizar as competências desenvolvidas para que eles compreendam os diferentes fenômenos que afetam a humanidade no nosso mundo contemporâneo, né, como é o caso do aquecimento global, por exemplo, né, para que eles compreendam esses diferentes fenômenos, conectando as competências e os saberes que foram desenvolvidos ao longo da sua escolaridade, né? Esse novo ensino médio que começa a ser oferecido o ano que vem, ele tem grandes desafios, né? O primeiro, como eu disse, é a nova proposta curricular articulada a uma escola mais preparada para oferecer o novo ensino médio, né? Essa escola estará preparada do ponto de vista da sua infraestrutura, com conectividade, para que os professores da escola possam trabalhar com seus alunos a partir de uma nova abordagem, uma abordagem mais inovadora, né? Que realmente estimule os jovens a permanecer na escola, a não abandoná-la, a refletir sobre o seu futuro e sobre a sua formação, né? Esse é o primeiro desafio. Segundo grande desafio é professor, né? A formação continuada e a valorização dos professores. Quer dizer, o ideal é que os professores tenham a oportunidade de se dedicarem a uma só escola, né? Esse projeto, para ele funcionar bem, o ideal é que ele expanda o número de horas, expanda a possibilidade de permanência dos alunos na escola, pelo menos 5 ou 6 horas por dia, e que os professores possam se dedicar a uma só escola, né? Para que eles tenham a oportunidade de dialogar com seus colegas professores das diferentes áreas, para poder desenvolver propostas interdisciplinares e contextualizadas naquela realidade local e regional, né? E, além disso, para que a escola possa, ao desenvolver o projeto de vida dos alunos, abrir novas oportunidades para esses alunos, interagindo com parceiros, com as universidades mais próximas, né? Com outras escolas mais próximas daquela escola, com empresas próximas, caso os alunos tenham o interesse em desenvolver
o ensino técnico profissional, respeitando as demandas locais e regionais. Nós sabemos aqui no Brasil que apenas 10% dos alunos do ensino médio fazem um itinerário técnico profissional. E sabemos que o itinerário técnico profissional é uma ótima oportunidade para que os estudantes possam, de fato, se preparar melhor, né, para o mundo do trabalho, para o mundo da vida e até para o ensino superior. Um estudante que optar, por exemplo, por um curso técnico profissional na área de, vamos supor, na área de tecnologia, informática, computação, é um itinerário que vai prepará-lo para muitas carreiras, né? E principalmente para a carreira na área de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Um aluno que tiver interesse e a oportunidade de seguir um itinerário na área da saúde, enfermagem, auxiliar de enfermagem, estará muito mais preparado para seguir no futuro algum tipo de área ligada à saúde, nutrição, psicologia, enfermagem, enfim, medicina e assim por diante, né? A mesma coisa na área de humanidades, né? Então, a escola, ela terá a chance de ser mais criativa, mais inovadora, de captar o que os seus alunos almejam para o seu futuro e de estabelecer conexões, né, com o mundo externo à escola, para que os alunos valorizem esses aprendizados e compreendam o que faz sentido em relação ao aprendizado, de acordo com o mundo em que ele vive, né? Então, vejam, é uma grande oportunidade que o Brasil começa a implantar no próximo ano. Eu espero que funcione, né? E nesse momento, o Conselho Nacional de Educação está discutindo dois grandes pareceres que são importantes para o novo ensino médio. O primeiro é uma nova proposta para o Enem, né? Como todos vocês sabem, o Enem acabou se transformando num vestibular nacional, praticamente. Como o ensino médio era um modelo único, um modelo engessado, sem nenhuma flexibilidade, né? Então, os alunos saíam do ensino médio, apenas 20% dos alunos que concluem o ensino médio conseguem ir para o ensino superior, o que é muito pouco, né? E apenas 10% fazem os cursos técnicos, né? Porque o curso técnico era separado do ensino médio. Agora, os alunos têm uma chance maior de, ao mesmo tempo, ter o itinerário técnico profissional e depois, se eles quiserem prosseguir nos estudos superiores, eles estão mais bem preparados. Ou, se eles optarem pelo aprofundamento no itinerário acadêmico, mais ligado a um tema do seu interesse em relação ao futuro. Portanto, o novo ensino médio veio para motivar os nossos alunos, né, para engajá-los mais e principalmente agora com o novo Enem, né? Por quê? Porque o Enem atual é uma prova única, todo mundo tem que aprender tudo. Isso não é assim em nenhum país do mundo. Todos os países do mundo, em exames nacionais de seleção individual para o acesso ao ensino superior, como é o Enem no Brasil, né? Todos os países eles têm uma parte da prova que é comum a todos os alunos e uma segunda parte que é diversificada, de acordo com o interesse dos alunos. Então, o que nós estamos apresentando e que será discutido na próxima semana no Conselho Nacional de Educação, eu sou relatora do parecer do Enem, é exatamente uma mudança na estrutura geral do Enem, de tal modo que ele tem uma primeira etapa de
a avaliação das 4 áreas de conhecimento, uma prova de conhecimentos gerais das 4 áreas, daquilo que corresponde à formação geral do aluno e que é comum a todos os alunos do ensino médio, né? Essa primeira etapa deve ser uma prova de caráter interdisciplinar e contextualizada, como por exemplo, o PISA, né, que muitos de vocês conhecem, como era, por exemplo, o Enem, antes de 2009, né? O Enem era uma prova interdisciplinar e contextualizada. Então, é isso que nós estamos propondo, uma redação que também deve ser obrigatória para todos os alunos, como é o Enem atual, mas daí, no segundo dia, a segunda etapa do Enem seria de acordo com as opções dos alunos, né? Essa segunda etapa, ela está em discussão, mas os alunos terão a oportunidade de escolher o que eles gostariam de fazer nessa segunda etapa. Então, pode ser, por exemplo, eles podem escolher, por exemplo, uma área mais ligada a ciências biológicas e a área da saúde, né, que é a área de ciências da natureza, né? Ou eles podem escolher, por exemplo, a área de matemática, engenharias e tecnologia, que é a área de matemática e suas tecnologias, ou podem escolher, por exemplo, a área de humanidades e ciências sociais, né? Então, isso vai permitir ao aluno a possibilidade de se aprofundar mais naquela área que é do seu interesse. E mesmo que ele curse um itinerário técnico profissional, ele terá uma melhor possibilidade de prosseguir no nível superior a partir desse novo desenho que nós estamos discutindo com as escolas públicas, particulares, com as universidades, com especialistas em avaliação, para propor ao INEP e ao Ministério da Educação um novo modelo para o novo Enem, alinhado à nova Base Nacional Comum Curricular e ao novo ensino médio, que começa a ser implantado no próximo ano. Eu acho que esses são os comentários mais gerais que eu gostaria de fazer, lembrando que, no contexto do pós-pandemia, a volta às aulas é sempre um grande desafio para todas as escolas. A maioria das escolas, especialmente as de ensino médio, já voltaram desde julho, algumas voltaram desde o início do ano, com poucos intervalos, né? Porque eram os alunos mais velhos, com maior autonomia, com melhores condições de atender a questão dos protocolos sanitários, muitos já vacinados, né? E agora nós vemos que, a partir do próximo ano, aliás, agora todas as escolas já estão trabalhando presencialmente aqui no Brasil, né? Praticamente quase 100% das escolas públicas e particulares estão trabalhando presencialmente. Então, agora, nós temos, primeiro, o desafio de saber como vai chegar esse aluno do novo ensino médio, um aluno que, em 2020, estava no ensino remoto. 2021, muitos voltaram no meio do ano, né? Então, esse aluno, como é que ele está em relação aos aprendizados anteriores, aos aprendizados que os alunos deveriam desenvolver no 8º e 9º anos que antecedem o primeiro ano do ensino médio. Enfim, são muitos desafios, a escola precisa ter muita calma, muita paciência, muito acolhimento, porque todos têm o direito de aprender, né? E o mais importante, que é o nosso grande desafio, é garantir a todos os nossos alunos uma escola de qualidade e muita equidade. Eu agradeço a chance de estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. Poxa, muito obrigado, professora Maria Helena. Tão importante a sua fala. Eu acho que as escolas que estão acompanhando, esse material, além das escolas que estão acompanhando hoje, eles usam como estudo e preparação para o próximo ano. É um material que fica disponível para todo mundo. E eu acho que as suas reflexões e as informações que a senhora traz são muito importantes
para qualquer educador que queira pensar de 2022 para frente, né? Eu tenho uma curiosidade de saber como é que a senhora é uma pessoa muito experiente na educação, a senhora conhece a experiência de outras partes do mundo e vem participando ativamente em tudo que vem acontecendo. Como é que a senhora vê o sucesso da implantação do novo ensino médio e os próximos 2 anos da educação? Eu sei, por exemplo, que 16 dos estados já estão com o currículo do ensino médio aprovado, né? Já Quer dizer, são 21, Paulo. já estão em 21. Ou Já seja, são 21 e tem 2, que eu saiba, que vão aprovar agora. No mês de dezembro, os conselhos já vão homologar. Vai ficar faltando, basicamente, a Bahia, o Rio Grande do Norte e o Maranhão. São os 3 que estão faltando. ou seja, mesmo durante a pandemia, os estados continuaram caminhando, né? As escolas avançaram. Então, Continuar. o que a senhora vê como desafios principais para que aquilo que foi planejado, de fato, se materialize? Olha, o primeiro ponto, Paulo, é que o ano que vem é um ano, é o primeiro ano do novo ensino médio, a maioria dos currículos já aprovados deu prioridade quase total à formação geral, ou seja, das 1.000 horas, os currículos estão dedicando 850 horas para a formação geral, né, para as 4 áreas, linguagens, língua portuguesa, língua estrangeira, matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, arte, né, que também faz parte das linguagens, lembrando que língua portuguesa e matemática são componentes obrigatórios nos 3 anos do novo ensino médio. Os currículos que eu vi, a maioria, 850 horas ou 900 horas para formação geral, básica, muito parecido como é o currículo atual do novo ensino médio. A base, né? É a consolidação dos conhecimentos e das competências que os alunos desenvolveram até o final do ensino fundamental. A grande inovação no ano que vem é a introdução do projeto de vida do aluno. Então, a maioria dos currículos está dedicando 100 horas por ano ou 150 horas ao projeto de vida, para que o aluno já comece a discutir o seu projeto de vida, o que ele pensa em relação ao futuro, que a escola tenha a possibilidade de apresentar as suas propostas de itinerários, né, para que os alunos comecem a fazer suas escolhas. As escolas também estão esperando a proposta do novo Enem, que nós vamos aprovar semana que vem no Conselho Nacional, porque as escolas elas estão aguardando isso para ver como é que elas organizam o novo ensino médio no 2º e no 3º ano, os itinerários. Quer dizer, há uma expectativa grande das escolas em relação a isso, né? E eu acredito que, uma vez aprovada essa proposta do novo Enem, as escolas terão um pouco menos de, digamos assim, de ansiedade em relação à implementação do novo ensino médio, né? O Ministério da Educação está preparando alguns projetos, porque o MEC fez um trabalho, um acordo, uma parceria com o Banco Mundial ainda em 2018, né? Eu estava no MEC naquela época, eu saí logo em seguida, né? Em 2018, essa parceria com o Banco Mundial, ela tinha por objetivo apoiar a implementação do novo ensino médio. O MEC agora, o secretário de Educação Básica, ele retomou esse acordo com o Banco Mundial e o Banco Mundial vai apoiar todas as escolas estaduais na formação continuada de professores, o que é fundamental, né? Nós sabemos que a implementação do novo ensino médio depende, sobretudo, da formação continuada de professores. Além disso, né, eu vejo que o desafio o ano que vem é garantir que os alunos e os professores compreendam o desenho
do novo ensino médio para que eles continuem o seu projeto de vida. No ano seguinte, que é o ano de 2022, né, os alunos já terão uma parte maior, né, dedicada ao itinerário formativo que o aluno escolheu, né? As escolas têm apresentado coisas bastante inovadoras, né? Muitas escolas têm lá os itinerários de aprofundamento acadêmico conectando as áreas, né? Então, tem escolas, por exemplo, que dão muita ênfase na área de tecnologias, como um dos itinerários, né? Outras escolas dão muita ênfase aos itinerários que tratam de um tema integrador. Como eu falei, meio ambiente é um tema que aparece e que é importante, né? Porque é possível, a partir dessa unidade curricular, você integrar diferentes conhecimentos das diferentes áreas e organizar módulos de itinerários que se conectam, né? Eu já vi várias propostas. A proposta curricular, por exemplo, do Estado de São Paulo, ela está bem interessante, a proposta curricular de Minas, a proposta curricular do Ceará, a proposta curricular do Espírito Santo, enfim, tem muitas propostas curriculares muito interessantes e muito criativas, né? Buscando, assim, digamos assim, atrair os alunos para a escola de ensino médio. Eu acho que esse é o grande desafio. Poxa, tá certo. Quero agradecer muito em nome da Rede Pé Unesco, professora Maria Helena. Eu tenho certeza que as pessoas vão replicar, vão ouvir de novo e vão trabalhar sobre tudo que a senhora trouxe. E a gente fica em contato, a gente vai acompanhando o que vai acontecer. Essa novidade sobre o Enem é muito importante, está aí para acontecer, né? Isso realmente vai tirar a ansiedade, vai tirar um pouco da incerteza e até a insegurança mesmo das escolas em promover mudanças, né? Mas eu acho que, de fato, a gente vai chegar no final de 2021 preparados para mudanças mais profundas a partir de agora. Muito obrigado. Eu espero que sim, viu, Paulo? Lembrando também que o novo Fundeb, ele garante mais recursos para a educação, né? Ele aumenta o percentual de recursos vinculados à educação básica, aumenta a complementação da União, e com isso as escolas poderão também, as redes poderão definir políticas de valorização dos professores melhores, né? Para que eles tenham melhores remunerações, né? Enfim, que eles se sintam mais estimulados, né? E principalmente que as redes consigam fixar os professores em uma só escola. Eu acho que esse é um grande desafio e muito importante para que haja melhores condições de trabalho e de aprendizagem. Tá certo. Muito obrigado. Muito boa noite para a senhora. Muito obrigada, um grande abraço. Obrigado a todos. Obrigada, gente.